E se aquilo que você sempre acreditou estiver mais perto de ser provado do que você imagina? E se os milagres que movem sua fé deixaram marcas reais, visíveis, escondidas apenas pela areia do tempo? Hoje, você vai conhecer uma história que mistura coragem, fé e descobertas que desafiam o impossível. O mar, que um dia se abriu, talvez nunca tenha fechado completamente. O que foi encontrado no fundo do Golfo de Aqaba não é apenas arqueologia, é um chamado. Uma chance de ver com os olhos aquilo que muitos só ousaram sentir com o coração. E quando você ver essas imagens, algo dentro de você vai despertar. Fica comigo até o fim. Porque talvez hoje sua fé ganhe forma. Dizem que o mar guarda seus segredos, que ele engole histórias, silencia testemunhas e cobre com suas ondas aquilo que o tempo não pode apagar. Mas o que acontece quando um desses segredos começa a emergir, não como uma lenda distante, mas como uma evidência que desafia tudo o que conhecemos sobre história, fé e realidade? Em 2024, algo começou a se mover nas profundezas do Golfo de Aqaba, em um trecho remoto da costa egípcia, onde o deserto encontra o abismo azul. Lá, sem alarde, uma missão foi iniciada. Nenhuma manchete, nenhuma coletiva de imprensa, nenhuma publicação científica. Apenas o som do equipamento sendo submerso e o silêncio sendo quebrado. A operação, planejada com precisão quase militar, envolvia mergulhadores de elite, ex-militares, engenheiros navais e especialistas em arqueologia subaquática. Mas não estavam ali por petróleo, tesouros antigos ou exploração científica convencional. Eles estavam em busca de algo mais profundo e mais controverso. Guiados por mapas antigos, cálculos bíblicos e uma fé incomum, essa equipe havia se preparado por meses para investigar uma hipótese ousada: a possibilidade de que o episódio narrado no livro do Êxodo, a travessia do Mar Vermelho por Moisés e o colapso das águas sobre o exército do faraó, não fosse apenas simbólico, mas real. A ideia soava absurda para muitos, mas os que estavam ali não se moviam por aprovação acadêmica. Eles tinham apoio de fontes privadas, investidores silenciosos que acreditavam que a verdade não precisava de palcos, apenas de coragem. Com sonares de última geração, drones aquáticos com inteligência artificial e scanners de sedimentos, a equipe se preparava para mapear o fundo do mar centímetro por centímetro. Não buscavam ouro, procuravam por rodas, ossadas, fragmentos de uma batalha submersa, e algo dentro deles dizia: eles iriam encontrar. Décadas antes dessa missão de 2024, antes dos drones inteligentes e dos scanners multiespectrais, um homem solitário já havia mergulhado naquela mesma região com uma convicção que beirava a insanidade. Seu nome era Ron Wyatt. Ele não era arqueólogo, não tinha título universitário, nem vínculos com instituições acadêmicas. Era um enfermeiro anestesista do Tennessee, que, movido por uma fé inquebrantável e uma leitura literal das Escrituras, decidiu sair de sua zona de conforto e enfrentar o desconhecido. Onde muitos viam metáforas, ele via direções. Onde muitos viam fábulas, ele via coordenadas. E onde a maioria via silêncio, ele escutava um chamado. Em 1978, Wyatt fez sua primeira expedição ao Mar Vermelho, guiado apenas por mapas antigos, uma Bíblia aberta no livro de Êxodo e o tipo de coragem que não se aprende nos livros. Ele mergulhou nas águas do Golfo de Aqaba e o que relatou encontrar foi na época considerado inacreditável. Estruturas simétricas cobertas por coral, com formato de rodas de carroças, eixos partidos, ossadas humanas e equinas fossilizadas, artefatos com sinais de erosão metálica. Ele chegou a afirmar que havia localizado uma roda dourada, ainda em posição vertical, no fundo do mar. Para muitos, era a descoberta do século. Para outros, um delírio religioso.
Se isso já te surpreendeu, espere até ver o que os drones registraram mais adiante. Se inscreve agora no canal e continua comigo até o final. O que vem a seguir é ainda mais chocante. A comunidade científica rapidamente descartou suas alegações. Disseram que corais podem formar qualquer forma, que o cérebro humano é mestre em enxergar padrões onde eles não existem, e que qualquer tentativa de extração seria ilegal sob as leis de proteção subaquática do Egito. Wyatt nunca conseguiu apoio institucional. Suas fotos eram granulosas, suas gravações precárias e suas anotações apaixonadas, mas não importava. Seus relatos encontraram eco em milhões de crentes ao redor do mundo, que viram nele não um arqueólogo, mas um profeta do impossível. E mesmo após sua morte, em 1999, o legado de Wyatt permaneceu. Vídeos amadores, blogs cristãos, conferências bíblicas e pequenos documentários continuaram a espalhar sua mensagem. As provas do êxodo estavam ali, debaixo das águas, apenas esperando para serem redescobertas. E agora, tantos anos depois, uma nova geração de mergulhadores estava retornando exatamente as mesmas coordenadas que ele havia marcado com fé, coragem e uma Bíblia molhada nas mãos. O sol ainda não havia rompido o horizonte quando os primeiros equipamentos começaram a descer lentamente pelas águas azuis do Golfo de Aqaba. O mar, silencioso e aparentemente imutável, escondia um leito que por milhares de anos permanecera intocado, ou talvez apenas ignorado. Os drones, equipados com sensores de última geração, deslizavam pelas profundezas enquanto seus feixes de luz cortavam o escuro em busca de qualquer anomalia. Os olhos humanos estavam distantes, em uma estação móvel montada na areia quente da praia de Nuweiba. E o que esses olhos testemunharam naquela manhã mudaria tudo. No início, apenas areia, sedimentos acumulados, formações de coral e rochas dispersas. Mas então surgiram os padrões. No visor do sonar começaram a aparecer círculos simétricos, não perfeitos, mas repetitivos demais para serem naturais. A equipe de análise, experiente em formações marinhas, rapidamente identificou algo que nenhuma explicação geológica poderia justificar. Formas estruturais regulares, conectores retos entre massas coralinas, eixos verticais, fragmentos metálicos dispostos em alinhamentos quase lineares. Os drones avançaram e, um a um, os objetos começaram a ser revelados. Uma roda de carroça com 6 raios, coberta por coral, mas ainda claramente visível. Um eixo partido, um crânio de cavalo fossilizado. Fragmentos de madeira, protegidos por depósitos minerais. Ossadas humanas parcialmente expostas em posições que sugeriam movimento, como se tivessem sido interrompidas no meio de uma fuga ou carga militar. Os restos não estavam espalhados ao acaso. Estavam alinhados, todos na mesma direção, como se um exército tivesse sido arrancado do chão e depois lançado de volta, congelado no tempo por uma força invisível. E então, sob uma fina camada de sedimento, um brilho. Um reflexo dourado, tênue, fosco, mas inconfundível. A câmera se aproximou. Um disco com bordas suavemente arredondadas, com um tom metálico diferente de tudo ao redor. A equipe prendeu a respiração. A roda dourada, antes considerada lenda, parecia estar ali, não flutuando, não destacada, mas enterrada, como se o próprio mar tentasse mantê-la escondida até que fosse a hora certa. As imagens foram capturadas, analisadas, catalogadas. Nenhum movimento era feito sem registro digital e duplicação de dados em tempo real. As faces dos mergulhadores, ao emergirem, não escondiam o impacto. Era como se tivessem tocado a fronteira entre mito e realidade, entre alegoria e arqueologia. Um deles descreveu o fundo do mar como um cemitério em marcha, um campo de batalha interrompido por um decreto sobrenatural. O silêncio na sala de controle não era técnico,
era reverente, porque o que haviam encontrado ali, as rodas, os ossos, os fragmentos, não apenas coincidia com o relato de Êxodo 14, parecia responder a ele, como se por milhares de anos o mar tivesse esperado que alguém voltasse para ouvir o que ele sempre quis dizer. Eles tinham provas, não mais apenas teorias ou fé, tinham imagens, registros digitais de altíssima definição, escaneamentos completos do leito marinho, vídeos dos drones captando as rodas submersas, os eixos partidos, ossos alinhados como um exército sepultado sob o tempo e o sal. Era inevitável, parte daquele material vazou. Não oficialmente, não por canais tradicionais, mas por alguém que, talvez tomado pelo impacto do que presenciou, sentiu que o mundo precisava saber e não podia esperar. As primeiras imagens surgiram como sussurros. Capturas de tela mal recortadas, vídeos curtos no TikTok mostrando uma roda coberta por coral, legendada com versículos bíblicos. Foram seguidas por pequenos trechos mais nítidos, mostrando uma fileira de ossadas cobertas por depósitos minerais, intercaladas com relances de estruturas metálicas oxidadas. O conteúdo explodiu. Fóruns cristãos, canais alternativos do YouTube, grupos fechados no Telegram. O mar, mais uma vez, se agitava, só que agora no oceano digital. E foi aí que o silêncio deu lugar à repressão. Vídeos começaram a ser removidos, contas suspensas, postagens deletadas por supostas violações das diretrizes da comunidade. Sites que hospedavam as imagens ficaram fora do ar por manutenção. Usuários relataram tentativas de acesso bloqueadas, derrubadas em massa, denúncias em plataformas de streaming. A justificativa era sempre a mesma: desinformação arqueológica. Mas para quem acompanhava os vazamentos, a percepção era outra. Alguém não queria que o mundo visse o que o fundo do mar havia revelado. O efeito, no entanto, foi o oposto. Quanto mais censuravam, mais viralizava. Cópias dos vídeos eram espelhadas em dezenas de plataformas. Prints eram transformados em memes, montagens, infográficos, narrações. Até canais céticos começaram a comentar. Influenciadores cristãos e seculares se uniram em um só grito. Se não fosse verdade, por que estariam tentando esconder? E o nome de Ron Wyatt, quase esquecido, voltou à tona como um relâmpago em céu limpo. Seus vídeos antigos, antes zombados, agora eram revisitados como relíquias, não mais como lendas de um homem excêntrico, mas como os arquivos de um profeta incompreendido. Em poucos dias, o que antes era tratado como um delírio isolado transformou-se em um fenômeno global. As imagens das rodas cobertas de coral, das ossadas alinhadas, do disco metálico dourado, tudo se espalhou como uma faísca em campo seco. As redes sociais fervilhavam. Os grupos de oração começaram a se reunir não apenas para interceder, mas para analisar vídeos. Igrejas passaram a exibir os registros em seus cultos, substituindo sermões por projeções do que agora chamavam de os ecos do Êxodo. Pastores reformularam suas mensagens. Seminários teológicos, anticéticos, começaram a discutir a possibilidade de que os eventos bíblicos tivessem não apenas valor espiritual, mas base arqueológica real. Conferências cristãs que falariam sobre temas genéricos mudaram a pauta. Agora, todos queriam entender o que estava emergindo do fundo do mar. Enquanto isso, a mídia secular tentava manter o controle narrativo. Alguns canais noticiaram as descobertas com cautela, chamando de anomalias naturais. Outros preferiram o deboche. Apresentadores noturnos zombaram da ideia de que rodas do tempo de Moisés estivessem descansando em paz sob o Mar Vermelho. Mas as imagens falavam por si. O público não precisava de tradução. O que viam era coerente demais com o relato bíblico para ser descartado como coincidência. E então a academia foi pressionada.
Universidades começaram a receber perguntas de alunos. O que é isso? É verdade? Por que nunca estudamos isso? Centros arqueológicos que jamais exploraram aquela área do Golfo de Aqaba começaram a revisar seus mapas. E lentamente, alguns estudiosos, mesmo contrariados, começaram a admitir que a região jamais havia sido escaneada com tamanha profundidade e precisão. Um novo campo de interesse renasceu: a arqueologia bíblica. Durante décadas relegada ao gueto dos caçadores de relíquias e dos crentes literalistas, agora voltava a ser respeitada, não por dogma, mas por dados. Drones, sensores, algoritmos. O que antes era interpretado como milagre, agora era mapeado, modelado, reconstruído. A verdade é que não importava mais quem acreditava ou não, porque a verdade estava visível. E se o Êxodo deixara marcas tão claras, o que mais a Bíblia poderia estar esperando revelar? A revelação submersa não apenas sacudiu os alicerces da arqueologia bíblica, ela acendeu um novo tipo de fogo. Um fogo que não consome arbustos, mas queima dúvidas. Porque se os carros do faraó realmente estão ali, repousando sob o coral, então o que mais também pode ser verdade? E se a Bíblia não for apenas uma coletânea de metáforas, mas um registro cuidadoso de eventos reais, preservado por milênios, aguardando o momento certo para ser redescoberto, as perguntas brotam como sementes em solo fértil. E se o maná que caiu do céu foi real? E se o sol realmente parou em Gibeão e há registros astronômicos disso em tabelas babilônicas esquecidas? E se a sarça que queimava sem se consumir deixou marcas no solo do Horebe? E se os muros de Jericó caíram por uma força inexplicável e não por ação militar? E se a Arca da Aliança ainda está oculta em câmaras subterrâneas, como sugerem antigas tradições etíopes? Essas perguntas, antes confinadas a debates teológicos, agora circulam nos corredores das universidades, nos podcasts científicos e nos cafés das cidades, porque algo mudou. O abismo entre fé e ciência parece ter encolhido, não porque alguém o empurrou, mas porque o próprio tempo está revelando o que havia sido enterrado ou ignorado por séculos. E talvez o maior milagre não seja o mar ter se aberto, mas o fato de que, depois de tantos anos, nós ainda queremos acreditar. Porque quando a dúvida encontra evidência, quando a fé encontra forma, nasce a convicção. E ela não se pode mais calar. O que foi achado no fundo do Golfo de Aqaba pode nunca ser exibido em um museu, pode nunca receber o selo de autenticado por instituições acadêmicas, e talvez nem precise, porque a roda dourada, os ossos fossilizados, os eixos partidos, eles não estão ali para impressionar a ciência. Estão ali para lembrar o mundo de que o invisível nem sempre é inacessível. Essa descoberta não é apenas sobre arqueologia, é sobre identidade, é sobre fé, é sobre a convergência do que cremos com o que podemos ver, é sobre o momento em que os milagres saem das páginas e entram nas lentes. E agora o chamado está lançado. Se o Mar Vermelho contém verdade, que outros milagres ainda dormem sob a terra, o tempo e o medo? A Bíblia talvez nunca tenha sido apenas um livro religioso, talvez tenha sido um mapa, um testemunho fiel, um memorial em forma de palavras que agora ganha forma, cor, luz e matéria. E se tudo isso te fez pensar, questionar ou crer um pouco mais, inscreva-se neste canal, ative o sininho e venha comigo descobrir os próximos segredos que o tempo tentou esconder, porque a história ainda está sendo escrita.